Dr. Luiz Gandini, quais são as principais vantagens da utilização da técnica do arco segmentado em relação às técnicas que utilizam os arcos contínuos? Como tudo que nós fazemos na vida, você tem um lado positivo e um lado negativo. Então eu vou tentar responder essa questão abordando quais são as vantagens e quais são as desvantagens de se trabalhar de forma segmentada. O ponto fundamental que eu diria para um clínico em ortodontia hoje é ele ter uma abrangência de conhecimento bastante grande para ele poder selecionar para o teu caso específico, para aquele paciente específico, qual é a abordagem de tratamento que dará melhor resultado. A técnica segmentada é uma ferramenta a mais dentro das várias maneiras de abordar um caso que o clínico vai ter em suas mãos. As principais vantagens que eu posso destacar seriam: o profissional tem a capacidade de selecionar o ponto de aplicação da força dentro do bract, e desta maneira ele vai poder selecionar melhor o tipo de movimento que ele deseja, porque quando a gente seleciona o ponto de aplicação, eu consigo fazer uma linha de ação de força em relação ao centro de resistência do dente e dessa forma produzir o movimento desejado no dente. Em algumas circunstâncias isso é bastante importante, como por exemplo, intruir dentes controlando a vestibularização, intruir os 4 incisivos inferiores impedindo que eles vão para a vestibular. Na mecânica segmentada isso é possível. Um segundo fator que eu posso destacar é que quando você segmenta os arcos, você consegue, por exemplo, jogar a reação de um dente grande como o canino para a região posterior, para a região de molares. Quando você usa fio contínuo, nas várias filosofias de straight wire, isso é difícil porque a reação do canino ela é principalmente absorvida pelo incisivo lateral, que é um dente pequeno. Então essa vantagem eu considero muito importante, porque você previne efeitos colaterais de inclinações, de reabsorção radicular, trabalhando de uma forma mais tranquila, porque a reação vai ser absorvida numa unidade bastante grande, que é a unidade posterior. Um outro fator que nós poderíamos comentar seria você utilizar dispositivos que te permitam fechar espaço com um controle de ancoragem um pouco mais efetivo do que simplesmente passar-se fio contínuo e elastica em cadeia ou mola de Naitai, cujo sistema de força é sempre o mesmo, exige mecânica deslizante com atrito, e dessa forma eu tenho algumas limitações. Não que seja contraindicado, mas vão ter casos específicos onde ela não vai trabalhar bem. Ou seja, eu não posso adotar na ortodontia o critério de ter um protocolo de tratamento para todo mundo, porque as pessoas e as más oclusões são diferentes. Portanto, a variabilidade tem que estar presente na escolha do tratamento. Abordando o segundo item, que seria quais as desvantagens, então o lado negativo dessa filosofia, eu poderia mencionar: o primeiro delas é que o profissional precisa pensar um pouco mais. Não podemos ter preguiça de pensar. Isso faz com que o profissional tenha que colocar um pouco de si mais naquele caso onde a mecânica segmentada está sendo usada. Ela é menos delegável, em função da maior quantidade de molas, de dobras, de raciocínio que tem que ser usado no sistema de força. E o segundo ponto que eu acho que é bastante importante é, pelo fato de eu não estar usando um fio contínuo, estar usando fios com segmentos e algumas alças, com certeza ela é menos confortável para o paciente. Portanto, eu diria, aplique mecânica segmentada, utilize sistema de força quando você realmente precisa. O segredo é a seleção individual. Nos casos onde é possível utilizar-se mecânica contínua, fios contínuos e mecânica simplista, faça dessa maneira. Essa é a maneira melhor para aquele caso. Só vá para a mecânica segmentada, só gere algum desconforto maior para o paciente, só gaste um pouco mais de tempo clínico naqueles casos em que realmente você considera necessário a utilização de sistema de força.